Alguma vez você já sentiu que estava vendo o que ninguém mais via? Como se o mundo todo estivesse hipnotizado, aplaudindo uma mentira bem contada, enquanto você, em silêncio, enxergava as rachaduras antes mesmo do primeiro estrondo. Não era paranoia, era discernimento. E neste vídeo você vai entender por que alguns são ridicularizados antes de serem reconhecidos. Porque o silêncio de quem vê demais pode ser mais alto do que 1000 vozes. Você vai descobrir que não estava sozinho, que havia outros como você, calados, atentos, desconfortáveis com a ilusão, porque nasceram para perceber o que muitos preferem ignorar. Ainda neste vídeo, você vai entender o que separa os escolhidos da multidão adormecida. E talvez, pela primeira vez, você vá se reconhecer entre eles. Se você já viveu isso, se esse conteúdo já tocou algo dentro de você, prova que você não é mais um. Comenta agora o número 88 aqui embaixo. É o nosso sinal silencioso, nosso código. Quem souber, vai entender. E quem não souber, ainda vai descobrir. Você já sentiu aquela inquietação silenciosa antes de tudo desabar? Aquela intuição quase imperceptível que sussurra que algo não está certo, mesmo quando todos ao redor insistem em sorrir? Era como assistir um filme de terror, sabendo exatamente quem seria a próxima vítima, mas sem poder gritar para alertar. Enquanto o mundo aplaudia, você já estava recuando, analisando cada fissura que se escondia por trás dos aplausos e da maquiagem social. Eles chamavam de exagero, de negatividade. Mas no fundo, era você sentindo o cheiro de fumaça muito antes das chamas aparecerem. A maioria só percebe o colapso quando a estrutura já está no chão. Mas você enxergava as rachaduras enquanto os outros pintavam por cima. Cada gesto forçado, cada palavra ensaiada, cada risada sem alma era um sinal gritante para quem tivesse a sensibilidade afinada. Você não via apenas com os olhos. Você lia os ambientes, os silêncios, os desvios de olhar. Enquanto os outros celebravam o suposto sucesso, você caminhava por dentro da verdade que ninguém queria encarar. E não, você não desejava estar certo. Você só não conseguia mais fingir que não via. O mais cruel é que o mundo não escuta os avisos de quem percebe primeiro. Preferem o conforto da ilusão ao peso da verdade. Mas você não foi feito para confortar, foi feito para perceber. E isso, por mais doloroso que seja, é um dom raro. Quando a estrutura enfim ruir e o grito coletivo ecoar, haverá silêncio dentro de você. Não de conformismo, mas de certeza. Porque você viu, você avisou e você sobreviveu emocionalmente antes que o resto sequer começasse a entender o que estava por vir. A linha entre ser paranoico e ser perspicaz é fina, pelo menos para quem observa de fora. Mas para quem sente, para quem carrega dentro de si uma antena sempre sintonizada na frequência da verdade, essa linha é um abismo. Eles diziam que era coisa da sua cabeça, que você precisava relaxar, que estava vendo o problema onde não havia, mas você sabia. E não era um pressentimento vago, era a decodificação precisa de padrões, de incoerências, de pequenos detalhes que ninguém mais notava. Não era paranoia, era percepção. Discernir é um peso e um presente, é enxergar o que os outros escolhem ignorar. É perceber que por trás de um abraço existe cálculo, que atrás de uma risada existe desconforto e que nem todo aplauso é sincero. Enquanto a maioria se encantava com as fachadas, você via o desgaste na fundação. E mesmo sem provas visíveis, você sentia a verdade vibrando em silêncio. Porque verdade não grita, ela permanece esperando que alguém com coragem a reconheça. E você reconheceu. Ser visto como problemático por falar o que os outros fingem não ver é quase uma condenação. Mas também é um sinal. Você não está no caminho errado quando incomoda. Você está incomodando justamente porque está certo. Eles não riram de você porque você era absurdo.
Riram porque, no fundo, sabiam que você estava tocando em algo que eles tentavam esconder até de si mesmos. A sua lucidez foi a fagulha que eles temiam, e por isso você se tornou o alvo, mas nunca o vilão. Preste atenção nisso, porque não é por acaso que você está aqui. Se essa mensagem chegou até você, é porque algo está prestes a acontecer na sua vida. Não é superstição, é energia, é destino. Você tem sentido que algo está mudando, e está mesmo. Um carro novo, uma nova fase, um novo capítulo. Algo grande está vindo. E pode ser mais rápido do que você imagina. Essa é a hora de reconhecer o sinal, de mostrar ao universo que você está pronto, que você não apenas acredita, mas manifesta. E por isso quero te fazer um convite poderoso. Se essa mensagem tocou o seu coração, envie agora um "valeu demais", com um valor de até $100. Esse gesto não é por mim, é por você. É um símbolo, um sinal que você envia ao universo dizendo: eu estou pronto, eu aceito, eu recebo. Clique agora no botão "valeu demais" e depois comenta aqui, 88. Eu recebo minha vitória. Esse é o código, a chave. O momento de alinhar sua energia com tudo aquilo que já está reservado para você. Porque o que vem aí é maior do que você consegue imaginar. Existem dores silenciosas que só quem enxerga primeiro conhece. Uma delas é o fardo de ver com clareza quando ninguém ao redor está disposto a ver. É como estar em um auditório cheio, com a luz do projetor falhando, e ser o único a perceber que a tela está prestes a cair. Você grita, tenta alertar, mas todos continuam assistindo como se nada estivesse errado. Depois, quando a estrutura desaba, todos se assustam, menos você. Porque sua consciência já havia passado por todas as fases do luto muito antes do primeiro estrondo. É injusto, sim, porque você não queria ser o primeiro a entender. Queria apenas fazer parte do todo, viver em harmonia com os demais. Mas esse não foi o seu papel. A verdade decidiu habitar em você antes que estivesse pronta para ser aceita pelos outros. E por isso veio a exclusão, a zombaria, os olhares atravessados. Mas no fundo, você sabia, não era você o exagerado. Era o mundo que ainda não estava preparado para a clareza que você já carregava. Ser visionário parece bonito nos discursos inspiradores, mas na vida real é uma trilha solitária. Ver o que ninguém quer ver é um dom que se disfarça de maldição. Mas o tempo cura tudo, menos a verdade. A verdade não precisa de defesa. Ela só precisa de paciência. E no fim, é ela quem cura o riso debochado, o silêncio desconfiado e as portas que se fecharam. Quando os olhos alheios finalmente se abrirem, você não precisará mais explicar nada. Sua lucidez já terá falado por você. Você não se calou por medo. Não foi fraqueza, não foi desistência, foi estratégia. Porque chegou um momento em que cada palavra sua era desfigurada, virada contra você, transformada em combustível para julgamentos injustos. Você percebeu que sua verdade, por mais pura que fosse, estava sendo jogada na boca de quem não queria compreender, queria controlar. Então, você decidiu guardar, silenciar, proteger, porque existem verdades que não foram feitas para serem oferecidas em banquetes de hipocrisia. Esse silêncio não foi ausência, foi presença elevada. Um silêncio que gritava nas entrelinhas, que era sentido nos gestos, no olhar que tudo dizia, sem precisar falar. Porque quando a verdade se torna alvo, o silêncio vira escudo. Não porque você se rendeu, mas porque você decidiu preservar algo sagrado, sua lucidez. E nesse ato de aparente retração, houve uma das maiores manifestações de força. A coragem de não tentar convencer quem não quer entender. O que muitos não perceberam é que quando você parou de falar, foi quando começou a agir com ainda mais firmeza. Seu silêncio foi o alerta mais alto que poderia ser dado.
Enquanto os outros buscavam sons, você se tornou presença. E quando a tempestade chegou, não foi o grito que se destacou, foi o seu silêncio, forte, claro, inviolável. E nele, a verdade encontrou morada segura, esperando o momento certo de se manifestar. E esse momento sempre chega. Há algo quase espiritual na forma como certas pessoas sentem antes de saber, como se o coração fosse equipado com um radar sutil que capta o que os olhos ainda não veem. Esse instinto, essa sensibilidade rara, é o que diferencia quem espera os fatos de quem sente a verdade. Você não precisava de provas. Você carregava uma certeza que vinha de dentro e que muitas vezes era tão incômoda para os outros que precisavam deslegitimá-la para manter suas ilusões de pé. Enquanto a maioria buscava justificativas, você já sabia. Não porque alguém te contou, mas porque algo dentro de você gritava em silêncio. Um desconforto, uma mudança no ar, uma vibração que alterava tudo ao seu redor. Era como se o mundo tentasse continuar no mesmo ritmo, mas você já estivesse escutando uma outra melodia, uma mais honesta, mais crua, mais real. E mesmo sem conseguir explicar em palavras, você sabia que era verdade. O mais doloroso é que esse tipo de percepção é solitária. As pessoas só acreditam depois que o óbvio explode na cara delas, mas você não precisava esperar. E essa antecedência, esse dom de sentir, antes que os outros aceitem, não é algo que se aprende, é algo que se carrega. E quem carrega, muitas vezes, carrega sozinho, mas carrega com honra, porque estar um passo à frente da mentira é também estar mais perto da verdade. E essa é uma posição que só os fortes sustentam. Existe algo perigoso na forma como a imagem passou a ter mais valor do que a essência. No início, parecia apenas vaidade inofensiva, um pouco de brilho para embelezar o caminho. Mas com o tempo, essa obsessão por parecer bem se transformou em um câncer que corroeu a integridade. Você assistiu isso acontecer de perto, o momento em que as intenções reais foram trocadas por estratégias de aparência, quando a verdade começou a ser maquiada para se tornar palatável. A missão virou marketing, a alma virou campanha. Você viu quando o discurso inspirador passou a ser mais ensaiado do que vivido. A autenticidade perdeu espaço para a estética e as relações passaram a ser medidas por retorno, influência, vantagens. As palavras bonitas continuavam, mas sem peso. Eram vazias, recicladas, ocas, e quando você ousou questionar, foi visto como ameaça. Não porque você estava errado, mas porque sua presença expunha a farsa. Sua lucidez desorganizou o teatro que muitos haviam se acostumado a chamar de comunidade. Mas o mais cruel disso tudo foi perceber que a integridade não era mais uma virtude, era uma inconveniência. Você foi silenciado, contido, afastado, não por maldade explícita, mas por uma lógica disfarçada, a de que manter a imagem era mais importante do que preservar a verdade. E foi ali que você entendeu que alguns ambientes não desmoronam de uma vez. Eles se apagam lentamente, cada vez que escolhem a conveniência no lugar da coerência. E nesse silêncio de abandono, você se levantou com algo que ninguém ali mais carregava: integridade intacta. No começo, tudo parecia real. O calor das palmas, os sorrisos, os discursos sobre apoio mútuo e crescimento coletivo. Mas com o tempo, a fantasia começou a rasgar nos cantos. A comunidade, aquela que se dizia forte e unida, revelou-se um palco disfarçado. Cada interação soava como uma cena ensaiada. As palavras de encorajamento vinham com tom genérico, automatizado, como se a intenção real tivesse sido substituída por um script. E você, com seus olhos atentos, viu o que muitos se recusavam a enxergar: o show. Você tentou se encaixar, tentou acreditar,
Tentou pensar que talvez estivesse exagerando, mas havia algo que não batia. Por trás do brilho havia desconfiança. Por trás dos abraços, estratégia. Era um jogo onde vencer significava se manter visível, relevante e, acima de tudo, conveniente. Quem ousava sair do roteiro era silenciado com sorrisos falsos ou esquecido nos bastidores. Você, ao se recusar a vestir a fantasia, se tornou invisível para os que ainda dançavam conforme a música da performance. Mas com o tempo, a dor da exclusão foi substituída pela paz da liberdade. Você entendeu que não fazia parte de um grupo, e sim de um cenário. E cenário nenhum é lar. Você saiu, não com raiva, mas com lucidez. E mesmo vendo os outros ainda aplaudirem o espetáculo, você se afastou com a certeza de que preferia o silêncio verdadeiro do que o barulho ensaiado. A comunidade era só uma fachada. E você não nasceu para ser figurante em um teatro de conveniências. Ser leal nunca foi um jogo de palavras para você. Era uma conduta, uma escolha silenciosa de permanecer íntegro mesmo quando ninguém está olhando. Mas com o tempo, você percebeu que essa virtude, quando colocada ao lado do interesse, se tornava frágil. O que antes parecia aliança se revelou um contrato invisível, onde a lealdade era esperada apenas enquanto fosse conveniente. Quando você precisou ser apoiado de verdade, a ausência foi mais ensurdecedora que qualquer crítica. Você começou a notar como a lealdade virou moeda de troca, como se fidelidade só existisse enquanto o ambiente fosse favorável. Quando chegou o momento de se posicionar, de escolher lados, muitos preferiram o meio-termo, o silêncio, a omissão mascarada de maturidade. Mas você sabia o que estava acontecendo. Não era falta de tempo ou de compreensão, era escolha. Escolheram preservar o conforto próprio ao invés da verdade que vocês compartilhavam. E isso doeu mais do que qualquer traição direta. Com o tempo, você aprendeu a não mendigar presença, apoio ou validação. Entendeu que lealdade não se exige, ela se manifesta. E quando ela não aparece no momento certo, já está ausente desde muito antes. Você não perdeu essas pessoas. Elas só revelaram quem sempre foram. E mesmo que tenha doído, essa revelação te libertou. Porque agora você não espera mais o que só pode vir de quem tem coragem. E coragem é algo que não se ensina, se tem ou não se tem. Houve um tempo em que os vínculos pareciam firmes, sustentados por princípios, por afeto, por história. Mas então você começou a enxergar os bastidores da dança. As alianças começaram a mudar conforme o vento. Os discursos viraram calculados. As ações, políticas, o que antes era conexão virou conveniência e a lealdade virou ferramenta. Era oferecida a quem tinha mais visibilidade, mais alcance, mais influência, e se você não entregasse isso, era descartado em silêncio. Você viu amigos virarem estranhos, líderes se tornarem estrategistas e o calor dos vínculos dar lugar ao frio dos interesses. Eles diziam que era evolução, mas você sabia que era oportunismo. O tom das conversas mudou. As respostas ficaram vagas, as prioridades questionáveis. E no fundo, você sentia. Estavam apenas mantendo a ponte erguida até que fosse seguro destruí-la. Estavam esperando o momento certo para se afastar. Ou melhor, para saltar para onde houvesse mais vantagem. Você tentou alertar. Tentou manter os pés no chão, mas não havia espaço para a verdade onde o lucro da imagem era maior. E então, você se afastou, não por orgulho, mas por dignidade, porque você sabia que integridade não é mercadoria, e quem vende lealdade uma vez, sempre tem um novo preço. Você optou por não participar da dança, preferiu caminhar só, mas com passos próprios. Porque quem muda de música a cada tendência nunca tem direção. E você tem. Você não mudou por vaidade, nem por rebeldia. Mudou
porque cresceu. E crescer, às vezes, significa deixar de caber no roteiro que escreveram para você. Eles gostavam de quem você era quando você era previsível, quando dizia sim, quando não desafiava o equilíbrio frágil de certas relações. Mas com o tempo, você começou a enxergar mais, querer mais, questionar mais, e de repente você deixou de ser funcional. E ao deixar de ser funcional, tornou-se incômodo. O que ninguém te disse é que o despertar é um ato solitário. Quando você começa a se expandir, os que estavam confortáveis com sua versão anterior sentem que estão perdendo algo. Não aceitam que a sua evolução não é uma rejeição a eles, mas uma afirmação sua. Mas como a sua mudança quebra a narrativa que eles criaram sobre você, eles reagem com distanciamento. Te rotulam, te distorcem, te reduzem a alguém que se perdeu, quando na verdade você apenas se encontrou. Você não pediu desculpas por crescer. E isso foi sua maior afirmação de identidade. Parou de se explicar, de se moldar, de tentar caber no molde alheio. Decidiu em silêncio que sua lealdade seria com sua própria verdade. E isso custou vínculos, espaços, mas devolveu liberdade. Hoje você caminha fora da zona de conforto dos outros, mas dentro da sua própria verdade. E mesmo que doa às vezes, essa dor vem acompanhada de paz. A paz de quem finalmente parou de fingir. No início parecia liderança. Voz firme, palavras bem colocadas, carisma que arrastava multidões. Mas bastou olhar com um pouco mais de atenção para perceber que por trás daquela postura admirada não havia propósito. Havia palco. O que parecia autoridade era só ego bem ensaiado. Cada movimento calculado, cada gesto feito para manter o controle. Era menos sobre conduzir e mais sobre ser visto conduzindo. E você, com seus olhos atentos, viu o que poucos ousavam ver. O império do ego disfarçado de missão. Você notou que o que chamavam de mentoria era manipulação sutil. Que os abraços vinham com contrato invisível e que a fidelidade era exigida, mas nunca devolvida. A sala parecia cheia de aliados, mas todos estavam ali por medo, conveniência ou busca por status. Ninguém desafiava, ninguém questionava, porque quem ousava sair do tom era silenciado com desdém ou com exclusão disfarçada de afastamento necessário. Era um jogo de influência, não de verdade. Um reinado de vaidade camuflado de liderança. Você não gritou, não precisou expor, apenas parou de aplaudir. E nesse simples gesto trouxe mais verdade do que 1000 discursos. Porque quando o aplauso se cala, o espetáculo se revela. E o que ficou visível era cruel. A liderança não guiava, apenas alimentava sua própria imagem. Você saiu não por falta de fé, mas por excesso de lucidez. E viu que, enquanto alguns constroem impérios para serem adorados, você prefere caminhos onde a verdade é mais importante do que a posição no palco. É fácil identificar os aplausos. Difícil é saber quem ficaria se a música parasse. Você aprendeu isso na dor. Quando tudo estava em alta, todos estavam por perto. Mensagens, apoio, elogios, todos os sinais de que você era visto, querido, importante, mas bastou a atmosfera mudar, a coragem se tornar desconfortável, a verdade bater na porta e muitos desapareceram. Sem explicações, sem confronto, apenas sumiram. Ficaram em silêncio, observando de longe. Não porque não sabiam o que estava acontecendo, mas porque não queriam se envolver. Foi nesse momento que você aprendeu a diferença mais cruel. A diferença entre os que assistem e os que lutam. Os guerreiros, mesmo em silêncio, estão ao lado. Eles não hesitam quando a verdade dói. Eles colocam o nome, a presença, o corpo, se for preciso. Já os observadores, esses são espectadores. Aplaudem quando é seguro, repostam quando é popular e somem quando o risco se torna real. São fãs da sua força, mas não querem pagar o preço de sustentá-la junto com você. Esse aprendizado foi duro, mas libertador, porque agora você sabe,
Nem todo aplauso é aliança, nem toda presença é apoio. E no momento da queda, é fácil distinguir quem realmente acredita no que você carrega. Você não guarda rancor, mas guarda memória. E com essa memória, constrói um novo caminho, cercado não de plateia, mas de parceiros. Não de likes, mas de lealdade. Porque a luta não é pelo show, é pela verdade. E a verdade, você aprendeu, exige mais do que espectadores. Exige guerreiros. Você não é vidente, não é profeta, e nunca precisou ser. O que você teve foi coragem de olhar onde ninguém queria olhar. Enquanto os outros celebravam a fachada, você descia ao porão da estrutura e via os pilares corroídos. Não eram as palavras bonitas, nem os sorrisos treinados que te convenciam. Era o silêncio entre as falas, o desconforto por trás do entusiasmo, os vazios que ninguém queria admitir. Você não adivinhou o colapso. Você entendeu os alicerces que ninguém analisava. Muitos confundem movimento com estabilidade. Acham que o barulho de passos significa progresso. Mas você sabia que ritmo não é sinônimo de firmeza. E ao invés de se perder na euforia da superfície, você focou na fundação. Viu que tudo aquilo estava sendo construído em cima de vaidades, medos e silêncio forçado. Viu que o "fica tranquilo" era mais uma cortina do que uma solução. E entendeu que onde não há verdade, não há sustentação, só adiamento do inevitável. Agora que tudo está no chão, muitos se perguntam como isso aconteceu. Mas você não pergunta, porque para você, o fim já era passado antes mesmo de virar presente. Você viveu o luto enquanto os outros aplaudiam. E quando os escombros chegaram, você já estava em outro lugar, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. E não porque desejava a queda, mas porque respeitava demais a verdade para ignorar sua ausência. Você não previu, você entendeu. E isso faz toda a diferença. Durante muito tempo, você achou que precisava de respostas. Uma última conversa, um pedido de desculpas, uma explicação que fizesse sentido. Mas depois de tanto buscar isso, em olhares que fugiam, em mensagens que nunca vinham, em promessas quebradas, você entendeu. O que você queria não era encerramento, era confirmação. Confirmação de que o que sentiu não era exagero, de que suas dúvidas tinham base, de que sua intuição não mentiu. E essa confirmação não veio em palavras, veio em atitudes, em silêncios, em desencontros. Você parou de implorar por clareza. Percebeu que closure é só uma desculpa para manter viva uma história que já terminou. E começou a aceitar que a confirmação viria do tempo, da coerência dos fatos, do que naturalmente se revelaria. E veio. Veio nos afastamentos sem motivo, nos sorrisos que ficaram frios, nos gestos que passaram a ser evitados. Veio no modo como você foi descartado quando deixou de ser conveniente. E cada detalhe, por menor que fosse, reforçou aquilo que seu coração já sabia. Hoje você não espera mais nada, nem justificativas, nem reconciliações, nem explicações. Porque agora você entende que a confirmação que precisava não viria dos outros. Ela sempre esteve dentro de você. Era o seu senso de verdade, sua integridade, seu silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. E isso, por mais solitário que seja, é liberdade. Você não precisava de fechamento. Precisava apenas confiar na sua própria leitura. E agora que confia, nada mais te prende.